Boa tarde, queridos amigos ouvintes. Bem-vindos a mais um programa BV Educação. E hoje, um programa muito especial, que nós vamos falar sobre o primeiro dia do Enem. Só tem aqui do meu lado amigos e feras. Professor Nilson, boa tarde, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, Bernardo, boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar com vocês sobre o Enem, discutir as relações das competências, junto com meus parceiros aqui da área de humanas. Demorou para você vir de novo, mas ainda bem que veio. Sempre junto, sempre junto. Sempre junto. Boa tarde, professora Estefânia. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, meninos. Professora Estefânia de Artes está aqui conosco, já é uma grande amiga nossa, conhecida nossa, e hoje você está no pré-vestibular do Único, né? Isso, estou no pré-vestibular do O Nilson eu não preciso nem de falar que pré-vestibular ele tá, né? Que pré-vestibular você tá, Nilson? Sou garoto propaganda aqui do Escrita Única. E aí, professor Vitor, doutor Vitor Miciato, mais um livro, doutor? Boa noite, Bernardo, boa noite, colegas, boa noite, os ouvintes. Tá longe de sair um livro ainda, viu? Mas pensamentos tem, a ideia já está pronta, mas vai demorar e... Não é agora não, mas vai ter livro, se Deus quiser ainda vou escrever outros livros. Professor Vitor, meu parceiro do Colégio Mackenzie, que tá aí lá com a meninada, botando quente nessa preparação pro Enem, né? Já começamos, vai fazer alguns meses já essa preparação, né? E se Deus quiser, abençoar bastante os meninos para irem bem também. Todos nós, a gente preparou esses meninos ao longo do ano com muito carinho e a gente tá há 30 dias do Enem. E dia 16 agora, meninos, vocês têm que ficar ligados. Sai o local de prova de vocês. O INEP divulga o local de prova de vocês no dia 16 de outubro. Como a gente conversou no programa passado, pega esse local de prova, verifica, faz o trajeto antecipado, verifica linhas de ônibus, carro, metrô, qual é o melhor trajeto e acesso, para eu não ter que receber aquele vídeo seu sendo barrado na entrada, morrendo de rir no YouTube e com tristeza porque você perdeu a prova. Então vamos ficar ligado nessa, porque é uma chance única. Prepare o seu dia antes de ir. Leve a caneta preta, não deixa para comprar na hora. Prepare o seu lanche, né? Tudo isso é importante, essa preparação prévia. Como é que é esse primeiro dia, professor Nilson? É um dia que tem pesado, tem o quê? O que cai nesse primeiro dia? Não de conteúdo específico de geografia, mas como está estruturado esse primeiro dia? A gente sempre trabalha com a ideia de apresentar para todos os estudantes que existem 6 grandes competências. Então, as matérias, eu acho que do primeiro dia, principalmente da área de humanas, ela é a mais integrada. Ela é a que mais trabalha diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, vai pegar muito artes, vai pegar história demais, e hoje em dia não está mais como era no passado. O tradicionalismo, ele vem se perdendo. Embora a gente vai discutir uma coisa aqui que é uma novidade governamental. Então esse novo governo, ele provavelmente vai criar novos paradigmas para essa prova do Enem. Mas dentro do embasamento, analisar com cautela, analisar os textos, verificar os textos, é a primeira saída na parte da produção da prova. O Bernardo falou uma coisa muito importante aqui. A forma que você chega na prova, ela também é condicionante para o que você vai esperar dessa prova. Eu sou uma das pessoas bastante preocupadas com esse aspecto de organização. Então, tanto qualquer simulado que você venha fazer na sua escola ou fazer em casa, tem que contabilizar tempo, tem que organizar o seu plano de movimentação até o local de desenvolvimento da prova. Isso é essencial. Chegar afoito, chegar nervoso, chegar acuado, isso vai te atrapalhar no processo. Então, se organize. A organização é a alma do negócio. O que você me diz, minha querida amiga professora de artes e psicoterapeuta, sobre essa situação aí de chegar ansioso? Pois é, eu ia falar exatamente isso, né? Na verdade, os meninos, eles precisam ter um equilíbrio emocional nesse momento, né? O que a gente vive dentro da sala de aula são os alunos muito bem preparados, né? Em todas as áreas, eles dominam, fazem simulado, já conseguem cronometrar, mas se pega e se perde na parte do emocional, né? Então vai equilibrado, acredite, né? Saiba que você fez um bom trabalho durante o ano, né? De todos os exercícios. Eu acho que a parte principal é ter fé e segurança em si próprio. Chegou aqui no estúdio com a gente a professora Fabi Freitas, do projeto Bora Vencer. Bora vencer, professora? Bora. Tudo bem? Só bora, joia. Professora Fabi, professora de português, está aí conosco, auxiliando aí nas ações aqui da rádio e nessa difusão do conhecimento. Seja bem-vinda, tamo junto. Obrigada, querido.
Professor Vitor, dessa área de ciências humanas, o que a gente deve esperar, principalmente em história? Primeiramente, faltando nesse um mês, eu enfatizaria os elementos da história contemporânea, né, pegando os temas que mais caíram nos últimos 14 anos. História contemporânea é fundamental. E quando eu falo em história contemporânea, eu estou abrindo para o mundo do trabalho, estou abrindo também para a questão geopolítica da história, né, tanto a questão das guerras mundiais quanto a Guerra Fria, mas principalmente o mundo do trabalho, tanto no século XIX quanto no século XX. O tema das revoluções da modernidade também são temas que frequentemente dentro do que nós podemos chamar de história contemporânea estão colocados, né? Então, tanto a questão da Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Russa e também a própria Revolução Industrial. E, paralelamente a isso, Brasil, né? Brasil colonial, cai bastante questões sobre Revolução Brasil colônia. Chinesa. Revolução Chinesa, ela cai dentro da contemporaneidade, mas vem ganhando mais ênfase junto com a história da África nesses últimos anos, tá ok? Mas num aparato geral, o elemento do mundo do trabalho na história contemporânea é o que mais está colocado. E além disso, história do Brasil colonial, história do Brasil colônia, e alguns professores dividem a história do Brasil República em Primeira República, Era Vargas, República, entre aspas, populista, regime militar e também a Nova República. Eu costumo procurar enfatizar o seguinte: compreenda o Brasil republicano. Compreenda o Brasil republicano nas suas mais diversas facetas, que daí você vai conseguir, junto com a história contemporânea, dentro desses 5 elementos, encontrar aí os fundamentos para, faltando um mês, né, já que é a pergunta, faltando um mês, você consiga encontrar maiores questões que vão cair nesse sentido, né? Então, história contemporânea e história do Brasil colonial e do Brasil republicano. Em relação à parte de humanidades em geral, que eu não gosto muito de tratar só com geografia para o Enem. Então, a gente pensando como atualidades, a primeira coisa é fazer uma revisão sobre as datas efemérides. E aí, para o pessoal que não tem muita noção do que é uma data efeméride, é uma data de grande importância histórica ou geopolítica dentro da conjuntura atual, ou seja, uma data final 9. O professor História indicou aqui pra gente as diversas revoluções. Dentre essas, eu ia destacar muito a Revolução Francesa, devido à efemeridade da data. A Revolução Chinesa, para nós na geopolítica, ela tem também uma conformidade muito grande para esse momento, devido ao aniversário que foi agora, dia 1º de outubro de 1949, fazendo aniversário agora. Então é a data de uma nação de grande importância, com um vínculo econômico de destaque, uma conjuntura de conflito hoje econômico com os Estados Unidos, uma relação com o Brasil que está se modificando também. Então é um país a ser tratado numa prova. A Revolução Cubana, que também está fazendo aniversário, Revolução Iraniana, esses assuntos estão muito vinculados à competência 2, que é uma das competências que mais cai em geopolítica. Uma outra competência que eu também queria salientar, que é o casamento que a gente faz com história e com artes, é a competência 1. Eu também acredito que a parte identitária vai mudar da água para o vinho. A todo momento o governo destaca a mudança no aspecto ideológico, então esse trato com o índio, o trato com o negro, o trato com a mulher, eu acredito que vai mudar bastante. As questões relacionadas a isso talvez fiquem de fora, mas a competência 1, então, vai focar muito no aspecto cultural. E nisso eu recomendo que se olhe o patrimônio material da humanidade, sobretudo com foco no Brasil. Questões associadas a Ouro Preto, Diamantina, Constituição de Brasília, Pelourinho, essas áreas tem que ser analisado o porquê da importância como patrimônio. Tem uma área de grande destaque para artes, né, que são as obras de Aleijadinho. Então, compreender a nuance do espaço geográfico de Matozinho com a obra de Aleijadinho e qual foi essa importância histórica naquele momento na esfera do barroco. Então, se o aluno consegue compreender essa nuance, essa conjuntura, ele vai nadar de braçada. A competência que eu mais acredito que possa vir de diferente em crescimento é a competência 6. Porque a competência 6 é a geografia física pura e simples. É a análise da relação ambiental do ser humano no processo. Então vai vir de um esquema de furacão, que pode vir sendo destacado o furacão de Moçambique, por exemplo,
como Ou pode até vir... mesmo o furacão de 2006, né, que não ia ter e começou a ter no Hemisfério Sul, no ou Catarina. o papel do terremoto lá no Haiti em 2010, com a missão das Nações Unidas para mostrar que o Brasil tem um aporte militar, que o governo apoia muito essa ideia. Então, a estrutura geológica, relevo, clima, vegetação, o domínio morfoclimático tem que ser de conhecimento do aluno. Nessa revisão final, no mínimo, ele tem que conhecer os 6 grandes domínios morfoclimáticos. Isso é padrão. Com certeza. E como é que o homem também, eu percebo como o homem está tendo a ação antrópica, está modificando o ambiente, né? Principalmente o ambiente e as suas relações. Isso é muito cobrado na parte de ciências da natureza, mas também na parte de geografia, ela vem sendo muito bem colocada, né? Mas eu até acredito que ele venha trabalhar, por exemplo, o papel do homem na agricultura, que sempre foi visto pelas outras provas como um papel muito nocivo, até. Eu acredito que ele venha talvez com outro viés, com o viés da biotecnologia, a expansão agrícola, mas com novas ferramentas de silvicultura, algo que se mostre que o processo agrícola não é tão nocivo assim ao meio ambiente. Então, a ideia do governo. A gente pode colocar isso até por um dado que eu recebi, que as pessoas que estavam tomando conta do fechamento dessa prova, essa prova é fechada dentro do INEP, e que historicamente são funcionários de carreira e tudo mais, não estão mexendo mais com essa prova. Uma equipe nova está mexendo com esse fechamento de prova. Você vê pela própria direção, né? O tanto de diretores que modificaram só nesse último momento aí. Então agora é um período que eles ficam 3 semanas fechados, socados dentro da gráfica, fechando a prova, rodando a prova e fazendo essa seleção. A equipe... Podemos também, desculpa, a perspectiva da demografia, né? Perspectiva da demografia, com a necessidade, talvez, de enaltecer a necessidade da transformação demográfica brasileira e, a partir daí, pensar também a conscientizar os alunos da necessidade das reformas. Talvez isso seja uma pauta também... Outra pauta que eu coloco importante vai ser a pegada da... Você pode ter certeza, a pegada do golpe militar. Vai ser diferenciada a visão do golpe militar. Sim. A visão do golpe militar eu quero o golpe militar ou a revolução militar, né? Porque, queira ou não queira, a gente já até discutiu isso aqui com o professor Gilberto. Quando houve o golpe militar foi apoiado pela sociedade. A gente pode lembrar da Marcha à Família. Na verdade é o que eu chamo de atmosfera golpista. Uma coisa que vestibulares passados não iam colocar por questões políticas. Mas não vão chamar de atmosfera golpista. Mas historicamente, né? Uhum. Por isso que é bom entender a política, porque o vestibular é um instrumento político, né? Com certeza. Dizer, por exemplo, que a ditadura de 64 e a ditadura do Estado Novo, como está colocado nas habilidades. E chamar a Revolução Cubana ou a Revolução Russa de revolução. Isso são conceitos também políticos para se colocar dentro das demandas passadas e das atuais demandas, né? Eu vejo como um momento ainda de transformação. Acho que a transformação não vai ser tão gritante, não, porque teve pouco tempo para pré-teste, então não tem uma gama muito grande. Mas o que ele pode oferecer como a nuance que ele está falando nos últimos tempos? Uma prova técnica. Então a prova técnica, uma dica que eu gostaria realmente também que entrasse no quadro de revisão é cartografia. E aí essa cartografia, que é a competência 2, ela tem que ser analisada profundamente. Todas as questões que caíram nos últimos vestibulares do Enem, elas foram questões de nível muito básico. Então era uma projeção azimutal da projeção da onda, que era muito simples para os alunos. Eu acho que vai ficar um pouco mais complexo. Não tem que só saber o tipo de mapa, se isso é um mapa de Mercator, ou Peters, ou azimutal. Ele tem que saber o que é uma estruturação conforme, equivalente, equidistante. Tem que compreender quais são as diferenças, o que é um mapa filático, o que tem de tecnologia no GPS, como é fomentada essa tecnologia. Essa técnica, ela vai estar acrescida nessa prova. Eu acredito nisso, que vai ser uma prova mais técnica. A minha também não foge muito, não. Eu penso o seguinte, arte contemporânea é sempre o grande calo, né? Por causa realmente de toda a vertente que traz social, né? A respeito da questão da sexualidade, né? A mulher, a violência e tudo mais. Então eu acredito que nós vamos ter arte contemporânea? Vamos. Mas vamos ter possivelmente um trabalho que não venha com uma vertente social tão na cara, né? Que vai estar ou nas entrelinhas ou talvez nem nas entrelinhas, né?
quando os meninos estão falando aqui sobre a questão de golpe, ditadura, né? O nome, enfim, vai ser modificado, né? A visão também. E aí eu não acredito que, por exemplo, em música, a gente tenha esse momento na prova, né? Porque foi muito forte pra gente, né? No Brasil, a música trazendo aí o grito da sociedade, né? Então, eu não acredito nesse conteúdo pra gente abordar, no caso de música, não. Eu fico também com publicidade e propaganda, né? É o carro-chefe do Enem. A gente encontra isso também na área, ela circula muito bem entre as artes visuais e literatura, gramática, né? Português em geral. Mas também a gente não vai ter um cartaz publicitário que vai ser tão impactante quanto a questão também da violência na família, né? A violência contra a mulher, as questões raciais. Nós vamos talvez ter um cartaz publicitário com alguma propaganda política, alguma coisa sobre vacina, por exemplo, né? Porque continuamos a pegada do cartaz, porque ela é recorrente, né? no Enem, mas não como estava vindo numa crescente trabalho em uma conscientização, porque a prova do Enem ela estava legal porque ela vinha com uma conscientização social para o aluno, né? Não era simplesmente um conteúdo ali estudado, né? Mas levantava questões do qual ele vai desenvolvendo a prova para finalizar com chave de ouro na redação. Dentro da área de linguagem, de uma maneira geral, a questão cultural ela será vista de uma forma mais científica. Então, já que é para analisar o índio, vamos analisar de uma forma sociológica. Então, nem é para dizer que ele é o coitado, nem é para dizer que a sociedade o trata dessa forma, ou o direito dele é esse ou aquele. Então, já que é para verificar, verificaremos pela vertente da ciência. Então, a sociologia ela vai ser tratada de uma forma um tanto quanto diferente, até pela declaração de que o Departamento de Filosofia e de Sociologia, né, seriam ocupados por balbúrdia. Então, a organização e a elaboração do item, elas com certeza será mais objetivo, mais conceitual, e principalmente resgatando o clássico. Então, tanto na literatura, quanto nas artes, quanto dentro da história, da geografia, o que é clássico, o que é básico, né, que eu saiba. O que eu tenho que resgatar de forma mínima para dizer que você é brasileiro. Então, assim, se você não conhece o clima brasileiro, se você não conhece questões populacionais, se você não conhece toda essa questão ocorrida aí na saúde, né? Algumas questões sociais, elas serão explicadas durante a prova sobre porquê, e não mais de forma reflexiva. Então, eu vou lá, falo sobre o problema da saúde, vou lá e coloco um gráfico. Então, querida, analise esse gráfico para mim. Não é uma questão que você pense, você não tem que pensar isso ou aquilo. O gráfico já está dizendo, né? É o gráfico e pronto. É uma leitura direcionada, né? Dentro da língua portuguesa, penso em textos muito voltados ao romantismo, até pela questão do resgate da identidade nacional. Questões republicanas também em voga dentro dos textos, então, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Revolução de 30, mostrando aquele Brasil que quase ninguém conhecia, né? Acredito que essas questões sociais serão vistas de uma outra forma. Por exemplo, como aquele personagem foi construído. Por exemplo, a importância daquele autor para a literatura brasileira. E não mais a desigualdade social demonstrada no livro denota o contexto social da década de 30. Não. É isso daqui, ó. Analise esse personagem, analise o enredo. Né? A professora puxou um gancho interessantíssimo. Manda ver. Então vamos pensar a transição monarquia-república. Participação das Forças Armadas nesse momento.
Vamos pensar ou repensar o movimento tenentista na década de 20. Vamos repensar a estrutura que baseou o governo Vargas. Exatamente. Entendeu? Vamos pensar a modernização que ocorreu nos anos 70. Não estou falando em modernidade, mas modernização, né? Que não é um regime retrógrado. Não é um regime do atraso, mas é um regime modernizante que vai integrar o Brasil. Então essa é uma mensagem que vai se passar ali, que vai estar colocada ali, né? Como a gente sempre coloca. Então, por exemplo, se as palavras em voga dos últimos vestibulares é emancipação, resistências, certo? Identidades, talvez nós troquemos algumas palavras para dinâmicas, modernização, e isso tudo tem um peso político muito grande. E aí a professora puxou um gancho muito interessante da literatura, né? Quais autores serão resgatados, quais temas serão resgatados dentro de diferentes novos contextos. Talvez não necessariamente do abolicionismo, pode constar lá, né? Não estou dizendo, mas mais voltado para o republicanismo pós-monarquia. E a questão econômica será importantíssima. E eu digo mais, que eu acho que o estudante tem que compreender o processo como um todo. Sim. Então ele tem que sair do momento do liberalismo econômico para compreender como era essa fundamentação, entender quem eram os autores clássicos, por exemplo, dar uma olhada em David Roberto, em Adam Smith, nesses caras, porque esses caras vão estar lá embaixo na construção da fonte. Sim. Então já vai dar uma dica para o estudante, entender como foi a crise, porque também é uma data efeméride essencial, fantástica. 29, tem que compreender esse processo, o keynesianismo e por que o governo a todo momento se mostra neoliberal. E aí disso é a parte técnica que eu vejo muito. É o papel das privatizações, associar um pouco com o Collor, mas principalmente com o Fernando Henrique Cardoso, o que é neoliberalismo, o que é a ideia de soberania, o que é a ideia de protecionismo. Então esses conceitos, eles são conceitos hoje muito mais amarrados do que realmente a gente via em sociologia, o debate acerca das problemáticas. Eu acredito que ele vai trabalhar muito com os clássicos, inclusive em filosofia. Filosofia, eu vejo ele trabalhando com os pré-socráticos, trabalhando com estruturas de Grécia e Roma, porque fica complexo ele abrir um leque muito grande hoje para a prova do Enem de um debate. A todo momento ele diz que a ideologia vai ficar fora. Então como que ele pediria isso? Ele pediria na parte técnica. É a diferença entre o discurso e o princípio. Então você me apresenta o discurso de que tal classe é desprestigiada, mas eu te apresento o princípio de que no Brasil todos são iguais perante a lei. Então, Artigo 5º da Constituição. Que é importantíssimo a Constituição agora, sim. Então, assim, o hino nacional, curiosidade a respeito do hino nacional. O positivismo. Construção da estrofe do hino nacional, importância musical, artística, né, dessa época. Então, são situações que o aluno tem que levar em consideração. Não mais Segunda Guerra Mundial, mas quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Na parte de humanidades, eu acho que as mudanças maiores vão ser em história e geografia. Por incrível que pareça. Eu pegando o gancho que o Vitor colocou, eu acho que a temática de movimento, ela vai ser muito grande. Bônus demográfico, o estudante tem que dar uma olhadinha, o que é isso, o que é razão de dependência, para trabalhar com a perspectiva da Previdência Social, porque ele tem que defender essa Previdência Social. Essa mudança, né? Porque esse pacote é pacote governamental, entender que o Brasil está se tornando um país de idosos, e aí vem uma análise importante sobre isso. O que fazer com o país de idosos? Como vai ficar o plano de mobilidade, plano de segurança? Tem que dar uma olhada nesses 30 dias na lei do idoso, porque serve demais para escrever uma redação. É repertório, né? É repertório cultural. Tem que compreender a Constituição. Nesses 30 dias, deve-se fazer uma revisão de todas as Constituições, entender uma que é Constituição promulgada, uma Constituição outorgada, em que momento estava se decidindo essa Constituição. Então, essas são nuances muito claras que todo estudante deve anotar e falar assim, vou dar uma olhadinha nisso aqui. Então, nisso aqui na competência 2, população, migração é importante. Mas é aquela migração
altamente complexa? Não, é entender que o processo migratório do Brasil de refugiados é de venezuelanos, entram por onde e quais são as causas e as consequências. A questão dos sírios, dos afegãos, do povo libanês, do povo da Tunísia, essas questões, elas são hoje mais locais do que num cunho talvez europeu. Na área de história, a democracia é interessante por causa disso, né? O vestibular ele jamais será um contador de mentiras, mas sim um disseminador de verdades. Então, verdades do último governo foram ditas e verdades atuais serão também ditas, não serão contadas nenhuma mentira. Então, por exemplo, se a Revolução Russa ou a Revolução Cubana trouxe consigo sim um processo de modernização das sociedades, ela trouxe também genocídios, trouxe também assassinatos, trouxe também extermínio de grupos sociais, que não era colocado antes, e que é uma verdade. Então, se antes o golpe de 64 era colocado sim como um golpe, agora ele pode ser repensado de um outro olhar, de uma contra-revolução, de uma atmosfera golpista, como eu gosto de dizer, que naquele momento todos queriam dar o seu golpe. Isso é uma coisa que o vestibular nunca falou, mas todos queriam dar o seu golpe, até o João Goulart. Certo. Então, nesse momento, serão novas verdades, e aí cabe a nós o desafio de enfrentar isso. Pegando o gancho ali do colega, eu costumo dizer muito para os meninos que na prova a gente não tem gosto pessoal, não tem religião, né? Não tem definição de nada, porque nem política, nada, né? Você vai e entende a prova. Porque se você pensar politicamente, é aquele momento que o examinador vai falar assim, o grupo que pensa X vai colocar esse. Aquele que pensa Y vai fazer essa resposta. E, de fato, é a importância de ir sem arraigado com todos esses conceitos, principalmente políticos, nesse momento, porque é a prova nua e crua. E é uma prova conteudista. Fabi, português. Com relação ao barroco, você acha que tem chance? No barroco, na verdade, ele não cai muito no Enem, mas quando cai, ele cai Gregório de Matos, geralmente a parte satírica dele, né? E o aluno tem muita dificuldade de distinguir o que é satirizar e ironizar. E ironizar é dizer o contrário do que eu pretendia dizer. Então, se a pessoa chegou atrasada, eu digo bonita, hein? O que eu queria dizer é, bicho, que dia que você vai ter noção na vida, né? Isso é ironizar. Agora, satirizar é quando eu faço uma crítica direta e indiscutível. Quem recebeu a crítica não tem como discutir e quem fez a crítica não tem medo de ter feito. Então, no caso de Gregório, saber essa diferença é de suma importância. A idealização da mulher. Acredito que essa palavra idealização e submissão aparecerão em outros contextos e não contexto pejorativo de bela recatada e do lar, mas no contexto estético mesmo do romantismo, por exemplo. Então, por mais que você tenha raiva da mulher submissa ali, é o tipo de mulher que eu quero no século XIX no Brasil, e por isso ela é burguesa, por isso eu permito que ela estude, que ela leia, e por isso ela recebe dinheiro para isso e fica quieta em casa. Na área de gramática, o que o aluno tem que, nesses 30 dias, prestar atenção? Gramática, acredito que de 0 questões, começa a ter pelo menos 3. Então, assim, conjunção, fato. Conjunção é fato. Principalmente se essa conjunção ela traz o tipo de sentido que ela traz, se é de progressão temática, se é conclusiva, etc. e tal. O aluno tem muita dificuldade de entender quando essa conclusão só explica e quando ela progride o texto. Eles têm muita dificuldade nisso. Outra questão que é fato, concordância e regência.
e trabalhando também a questão do sentido. Então, o Enem não gosta de falar, olha, estou trabalhando regência. Não. Ele vai lá e tira a crase e isso muda totalmente o sentido da oração na tirinha e o aluno consegue rir, claro, porque ele sabe regência. Então, a regência dentro de um contexto de sentido, né? É legal olhar a respeito do autismo. É importante. É legal. Professor Nilson, obrigado pela sua presença. Eu queria só finalizar botando o plano organizacional aí da parte de geografia, para que o estudante nesses 30 dias possa revisar primeiro a competência 1, para casar com artes, casar com história, o patrimônio da humanidade, sobretudo a parte já tombada pelo Brasil. Então o IFAM, ele já fala do Rio de Janeiro, fala de Matozinho, fala da Serra da Capivara, fala de Brasília, fala de Ouro Preto, Diamantina. Esses pontos mais históricos, realmente de grande magnitude no Brasil, são interessantes para dar uma olhada na competência 1. Na competência 2, os conflitos de ordem internacional e as datas efemérides, destacando o processo do Brexit, as revoluções chinesa, cubana, iraniana, dá uma olhadinha nisso aí. Na competência 3, os movimentos sociais, um que eu destaco, que é interessante até para a parte de língua portuguesa, é o movimento sem teto, porque dentro dos movimentos sociais é muito complexo, né, hoje em dia. Mas o movimento sem teto seria um movimento interessante para recompor, dar uma olhadinha. Professora Estefânia, obrigado pela presença, volte sempre, agora que aprendeu o caminho, pare mais não. Obrigada pelo convite, né? Obrigada pela confiança também no nosso trabalho, né? Foi um prazer estar aqui, um prazer rever os colegas, né? E estamos aí. Para falar de trabalho, eu falo de realismo, tanto realismo no Brasil quanto realismo na Europa, tecnologia, arte contemporânea, e aí a gente vem com as modalidades de arte contemporânea, né? Vanguarda é sempre vanguarda, né? E Semana de Arte Moderna também é sempre Semana de Arte Moderna. Professor Vitor, bom, minhas últimas muito obrigado pela sua presença. E agora vamos lá, suas últimas palavras. Sim. Eu ia dizer para todos os alunos que estão assistindo para dormir muito bem no sábado, fazer algo que goste bastante. Quem tiver namorado, namorada, namorem bastante. Quem tiver amigos também vá ao cinema, fazer alguma coisa que goste bastante no Volta sábado. cedo para casa. Vá bem relaxado, durma muito de sábado para domingo. Não bebo. E se passando numa federal, que não seja Brasília, embora é uma cidade que te oferece tudo, tem um carinho especial para se autodesafiar e morar longe. Essa migração que o SISU e é importante. O brasileiro ele se desloca muito pouco para estudar. Enquanto que nos Estados Unidos a média é de 500 quilômetros, o Brasil ele não sai disso. E às vezes é importante até para a maturidade intelectual se deslocar e enfrentar novos desafios, não só da universidade, mas da federal onde ele vai cursar. E boa sorte a todos. Desafio da vida, né? Exatamente. Professora Fabi, mais uma vez, obrigada. Minha sócia. É isso aí. Tamo junto, professora. Obrigado pela presença. Não tem como ser sócia dele não, gente, que ela é muito melhor. Então, primeiro, revisar a questão de variação linguística, sempre cai, mas a importância da variação padrão será um pouco maior nessa prova. Então, aquelas questões que levavam em consideração a informalidade, elas vão diminuir. Saber a diferença entre informalidade e coloquialidade também é importante. Até porque a coloquialidade ela tem uma intenção de demonstrar quais são os aspectos sociais daquele grupo, né? E se preparar para receber críticas do que antes era criticado. Então, aprender a verificar um texto contra a mulher com respaldo. E você vai verificar a data do texto, 1800, fulano de tal. E você vai ter que engolir e entender que aquele era um propósito da época. Então, muito cuidado antes de criticar o texto em si, verifique a data de validade. Verifique a data de validade, se você vai engolir errado, vai passar mal. Agradeço demais vocês terem atendido esse convite de hoje, e com certeza estarão conosco aqui em próximos programas. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.